Bom dia aí a todos os companheiros e companheiros de Castanhal e da região que participam hoje da Conferência Livre sobre os Direitos Humanos na Atenção às Urgências e no Acesso Hospitalar. Eu queria saudar a todos e a todas e comentar de forma sintética aqui os principais elementos, que marcam a convocatória dessa atividade em vários estados por parte da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência. E, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante saber que essa discussão sobre a atenção às urgências e o acesso hospitalar, ela tem ficado de alguma maneira limitada a uma espécie de constatação, do diagnóstico da superlotação das urgências, da dificuldade do fluxo da atenção às urgências, e tem naturalizado o tempo que os pacientes permanecem no serviço de urgência, aguardando o diagnóstico, o início do tratamento efetivo e, principalmente, no caso daqueles que precisam de hospitalização, aguardando o acesso ao leito hospitalar. Por isso, o tema que nós propusemos aqui nessas conferências livres é um tema que aspira, que tem a ambição de fazer com que essa situação da congestão e superlotação das urgências deixe de ser considerada parte da paisagem do sistema de saúde brasileiro e passe a ser o objeto de uma movimentação nacional, de uma campanha nacional que consiga pôr na agenda de decisão política o tempo limite de permanência dos pacientes no serviço de urgência, incluído aí os serviços hospitalares de urgência e as UPAs. Esse tempo, que assumimos que deva ser entre 4 a 8 horas, e que vocês sabem que é muito diferente dos tempos que temos hoje no serviço de urgência, reflete a evidência das pesquisas realizadas no mundo e publicadas no mundo, que mostram que depois desse tempo, os pacientes começam a ter prejuízos em termos de prognóstico, ou seja, quanto mais tempo permanece o paciente no serviço de urgência, sem ter acesso ao leito por tratamento definitivo e também o espaço do atendimento cirúrgico, do procedimento especializado, mais esse paciente tem o risco de complicar a sua situação, de morrer quando não deveria morrer em termos de causas e também não conseguindo esse tratamento no tempo adequado, ter várias complicações e finalmente custando muito mais caro para o sistema. Em sistemas de saúde cujas distâncias dos centros de referência são muito grandes, isso acaba gerando um tempo adicional, em que o paciente demora a ser aceito pelos serviços de referência e o transporte pode ser um transporte que consome tempo e tudo isso estaria sendo contabilizado em termos do tempo chamado de permanência no processo assistencial antes do acesso ao local de tratamento definitivo. Portanto, numa situação como a do Pará, que muitas vezes as distâncias são grandes e o tempo requerido para o deslocamento é grande, tudo isso vai tornar o debate do tempo de permanência nas urgências um debate mais complexo. Em todo caso, o que queremos com essa primeira bandeira de luta, de limitar o tempo de permanência nas urgências, é desnaturalizar o tempo que se perde nesse serviço e criar também uma mobilização que avalie justamente os recursos existentes, sejam os recursos de serviços hospitalares de urgência, de pronto atendimentos, de transporte e também as referências hospitalares habilitadas para atender as diferentes necessidades das linhas de atenção e de cuidado. Isso é importante que vocês possam também tomar em conta nessa discussão regional qual seria a projeção do necessário para que esse tempo de 4 a 8 horas pudesse ser respeitado. Não é uma discussão simples, é necessário combinar uma série de informações, principalmente a dimensão do que é esperado como necessidade da população e documentado hoje como necessidade e a maneira de superar, então, as barreiras que levam a um tempo de permanência maior. Então, a primeira questão é essa, o tempo de permanência nas urgências como sendo um tempo a ser reduzido para um tempo de segurança, que seria de 4 a 8 horas, dependendo da classificação do paciente, classificação inicial no sistema de urgência. E aí é importante pensar que o tempo de permanência, então, é a soma de vários segmentos de tempo.
desde o primeiro contato com o sistema de saúde, a recepção, o registro, o tempo de espera para a primeira avaliação médica, o tempo de procedimentos, né, diagnósticos e de tratamento inicial, até a definição se vai ter alta para domicílio ou para hospitalização, e no caso da hospitalização, então, o tempo que tarda até ter o acesso ao leito. Esse é o tempo total de permanência nos serviços hospitalares de urgência. Lamentavelmente, no Brasil, a gente tem uma disposição do Ministério da Saúde que permite a permanência no serviço hospitalar de urgência até 24 horas, né? E hoje nós temos, obviamente, pacientes que ficam muito mais tempo, que ficam internados, né, no serviço de urgência, o que não deveria em nenhum caso ser feito. Nós não podemos internar pacientes no serviço de urgência. E, por outro lado, também temos a situação da retenção dos pacientes nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, que ficam aguardando autorização para serem transferidos, então, para os serviços de urgência hospitalar ou para o serviço de internação hospitalar. Em nenhum caso a gente pode admitir que esses pacientes que estão nas UPAs ou que estão nos serviços hospitalares de urgência estejam hospitalizados realmente, né? Eles estão de forma improvisada distribuídos aí nesse serviço. E é importante também entender que dentro das metas de campanha nacional pelos direitos humanos nas urgências, que vocês têm o documento, nós justamente estabelecemos uma série de exigências para que essa garantia do tempo de permanência se respeite, né, e que sirva como referência para isso. Daí então a importância de deixar claro que nós temos que evitar qualquer tipo de internação no serviço de urgência, não improvisar em nenhum momento essa atenção de pacientes que se acumulam aí, e ao desnaturalizar isso, começar a fazer uma reestruturação em quantidade e capacidade do serviço de urgência. Entendam que isso não é uma discussão mágica, né? Nós discutir hoje está tudo resolvido amanhã. O que nós estamos, sobretudo, destacando é que é necessário desnaturalizar, não aceitar mais que isso persista, ter um horizonte, né, de equilíbrio que permita avançar, e nessa perspectiva é fundamental que todas e todos aí se ponham de forma criativa a construir esses planos que possam permitir alcançar essa meta de 4 a 8 horas de permanência. O simples fato de a gente colocar isso no debate e levar, através dessa conferência livre, esta posição para os anexos da Conferência Nacional e procurar mandar participantes livres para essa Conferência Nacional de Saúde, vai fazer com que esse assunto que já está aí negligenciado, naturalizado, possa finalmente se transformar numa agenda de decisão nacional, o que implica financiamento adequado, implica mobilização de recursos de âmbitos muito maiores, né, do que nós estamos acostumados, e isso também entra nessa disputa de fundo, né, sobre os recursos que hoje estão aí limitados pela Emenda Constitucional 95 e pelas limitações históricas que temos de recursos em relação à necessidade do país. Portanto, essa primeira meta aqui dessa conferência livre de colocar em debate esse limite de permanência nas urgências e começar a batalhar para que isso seja uma realidade em todo o país, passa justamente por entender a importância disso e ver as evidências que mostram hoje que esses pacientes que permanecem, né, mais tempo do que o previsto nas urgências sofrem realmente grande risco de morrer, de ter complicações, e depois de internados vão consumir muito mais tempo de hospitalização do que aqueles pacientes que ficam pouco tempo nas urgências. A congestão das urgências ou a lentificação da atenção nas urgências termina levando a uma superlotação e, portanto, monitorar de forma ativa esses tempos evita que a superlotação persista como problema crônico, né, das urgências e do sistema de saúde brasileiro. Obrigado.